Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Os meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado que atuam nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, resolveram gravar um vídeo para comemorar os 37 anos da prostituição de 88. Claro que o CL News não exibe pornografia aqui, ainda mais praticada por essa gentalha. E afinal de contas, vamos e venhamos. Essa laia celebrando isso cinicamente em vídeo é a mesma coisa, é o mesmo nível de obscenidade de o casal Nardoni gravar um vídeo para comemorar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, 6 de outubro de 2025, é o dia do prefeito, o dia do tecnólogo, o dia mundial do habitat, o dia nacional do circulista e o dia mundial da paralisia cerebral. Os indicadores financeiros mostram dólar estável com tendência de baixa, euro e bolsa de valores subindo levemente, Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A Gazeta Brasil informa que o maior ladrão da história do Brasil, atual ocupante do Planalto, conversou por videoconferência com o presidente norte-americano Donald Trump na manhã de hoje. O encontro virtual, agendado para as 10 horas, durou cerca de meia hora, marcando uma tentativa de reaproximação após meses de relações conturbadas. As seclas do desgoverno Petralha de ocupação estiveram no Palácio da Alvorada para acompanhar a reunião, incluindo o picolé de chuchu merendeiro e abortista Opus Dei, o energúmeno que finge atuar lá na fazenda, além de Maurinho Bobeira, o amarra-cachorro do verdadeiro chanceler, o Papa Smurf megalonanico. Segundo se informa, o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados, completamente sem noção, ficou só na choradeira e fazendo pedidos impossíveis de serem atendidos, insistindo que Donald Trump acabe com o tarifaço, suspenda a lei Magnitsky, encerre as sanções e permita a emissão de vistos de entrada nos Estados Unidos para os membros da quadrilha. Para dar seguimento às negociações sobre as tarifas e sanções, Donald Trump designou o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, o mais ideológico do governo e que odeia ditadores de esquerda, para dialogar com as pseudo-autoridades do Fazendão. A equipe brasileira escalada para as tratativas é a proverbial piada pronta. Está composta pelo picolé de chuchu, merendeiro e aborteiro Opus Dei, o amarra-cachorro do verdadeiro chanceler e pela besta quadrada corrupta que atende pela alcunha de analfadade. Observadores atentos chegaram à conclusão de que, apesar do tom amistoso da nota publicada pelo desgoverno Petralha de ocupação em relação ao contato do cachaceiro vigarista com Donald Trump, o resultado desse telefonema foi um redondo zero. Já o presidente norte-americano utilizou a rede social dele, a Truth Social, para confirmar e diplomaticamente elogiar a conversa telefônica que ele manteve com o maior ladrão da história do Brasil. Trump classificou o diálogo como ótimo e focado em temas econômicos e comerciais. Trump disse que os dois terão novas oportunidades de conversar e se encontrarão em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo se informa, o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados
sugeriu a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, lá na Malásia, no final deste mês, como um possível local, e reiterou o convite para que Trump participe da COP30 em Belém, além de se colocar à disposição para viajar aos Estados Unidos. Você que acompanha o CL News há 5 anos sabe que eu sou apenas um noticiarista, um comentarista, um observador, um provocador bem-humorado de vez em quando, mas não passo disso. O meu ofício é informar, para que você não fique boiando sem saber o que está acontecendo. Eu não sou advogado, não estudei direito, mas a expressão chicaneiro sempre vem à minha mente quando eu vejo a imagem desse indivíduo aí da foto ao lado, um dos meliantes togados que atuam no Sindicato do Crime Organizado, montado nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes. E com a imagem vem a notícia de que este sujeito participou em abril de 2024 do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres, com o patrocínio da British American Tobacco, gigante do setor de cigarros e interessada direta em uma ação que tramita no Sindicato do Crime Organizado sob relatoria do próprio indivíduo, chamado pejorativamente pelos asseclas dele de estagiário. Um detalhe chama a atenção. A British American Tobacco integra a Abifumo, entidade que trava no Sindicato do Crime uma batalha contra a Anvisa pela proibição de aditivos em cigarros. O estagiário, relator do caso, suspendeu as decisões de instâncias inferiores e segurou o julgamento no Sindicato do Crime. Enquanto isso, aceitou um convite para palestrar num evento bancado pela parte interessada. Será que a expressão chicaneiro se encaixa nessa situação? Bom, mas há também uma outra situação envolvendo esse mesmo estagiário. Ele recebe por mês depósitos de R$100 mil feitos pela mulher dele, Roberta Rangel, em uma conta operada por um assessor no Banco Mercantil, o que soma milhões de reais em créditos, sem uma explicação pública até hoje. Em 2019, o estagiário teria usado a posição dele no Sindicato do Crime Organizado para frear o avanço de investigações do COAF e da Receita Federal sobre a origem desses recursos. Ele suspendeu centenas de apurações baseadas em relatórios financeiros e determinou que nenhuma autoridade poderia usar dados do COAF sem autorização judicial, uma medida que, na prática, blindou não só o caso dele, mas dezenas de outros envolvendo movimentações suspeitas. Será que isso se encaixa na definição de chicaneiro? Vejamos uma outra situação envolvendo esse mesmo casal. A mulher do estagiário embolsa R$120 mil por mês, segundo se informa, de uma entidade bancada com dinheiro público do 5G, sem licitação, sem transparência. Roberta Rangel, mulher do estagiário, foi contratada pela EAC, uma entidade privada criada com R$3 bilhões de operadoras para conectar escolas públicas e transformou o Fundo de Interesse Social em uma renda VIP de escritório de advocacia. O contrato soma R$1.440.000. Não se conhece um único relatório público entregue. Ninguém viu prestação de contas. E ninguém ousa questionar. Enfim, de acordo com o Google, o chicaneiro é um rábula, um advogado ou juiz desqualificado, advogado ou juiz incompetente, advogado ou juiz intrujão, advogado ou juiz não diplomado, advogado ou juiz pilantra, advogado ou juiz trapaceiro.
O que você acha disso tudo? O estagiário é chicaneiro ou não é? Por falar em chicaneiro, você viu que o Benedito Gonçalves, né? Aquele do missão dada, missão cumprida, agora também faz parte da seleta lista dos sancionados da Lei Magnitsky. Como se vê, pouco a pouco os Estados Unidos vão apertando a prensa, que deve esmagar todos os canalhas golpistas que fraudaram a eleição de 2022 e garfaram a vitória esmagadora de reeleição do presidente Jair Highlander Bolsonaro. Vem mais por aí, e os meliantes sabem disso. Eles não perdem por esperar. O partido União Brasil convocou reunião para decidir se expulsa ou não o quadrilheiro a cargo do turismo. O partido acusa Celso Sabino de infidelidade partidária depois que ele recuou da decisão de deixar o desgoverno Petralha de ocupação, contrariando o ultimato dado pela Federação União PP. A revista Oeste traz a informação de que a minha colega de bancada no podcast A Hora do Strike, comandante Nádia, que é presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, afirmou no fim de semana que está sendo vítima de violência política promovida por opositores de esquerda. Contra o ódio e a intolerância, coragem e o rigor das leis. Um adesivo incitando a violência foi colado na porta do meu gabinete, exatamente em cima da minha foto. E pasmem! Tudo isso aconteceu numa visita guiada à Câmara de Vereadores por estudantes da URGS. Se o objetivo era me intimidar, não conseguiram. Todas as medidas já foram tomadas. Não é repressão, não é censura, é a respeito de um crime. Atentar contra o Estado Democrático de Direito, segundo o STF, é crime sim. Ameaça e injúria, incitamento à violência são crimes. Mesmo quando tentam disfarçar e dizer que são manifestações culturais. Reitero meu compromisso com a legalidade, com a democracia e principalmente com a segurança dentro do Parlamento Municipal. Em nota oficial, a presidência da Câmara de Porto Alegre classificou o episódio como um ato criminoso por conter, sobretudo, conteúdo considerado ameaçador e injurioso. Foram registrados boletins de ocorrência. No portal Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, a notícia de que o doente mental pediu a prisão do ex-sabujo dele, à Itália, por causa dos vazamentos para a imprensa. O que isso significa na prática, no duro? Significa que o denunciado, o psicopata golpista, está confirmando que os dados expostos sobre ele mesmo são verdadeiros. Está incomodado com isso e está mandando prender o denunciante. Que fase! Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador e espalhe essa boa notícia. clnewsoficial.com. O Diário 360 informa que o desgoverno Petralha de ocupação está insistindo em um novo imposto sobre multinacionais, prevendo arrecadar 3 bilhões e 400 milhões no ano que vem, revelando uma teimosia fiscal que ignora os riscos econômicos e diplomáticos. Os mais de 270 grupos internacionais que atuam no Fazendão terão custos operacionais elevados, serão desencorajados na questão de investimentos neste momento de fragilidade econômica. Para piorar, a insistência no tributo reacende atritos com os Estados Unidos, podendo agravar o déficit comercial e isolar o Fazendão nas negociações internacionais, a partir de uma política fiscal cada vez mais isolacionista e contraproducente. O Zac Lopes está chamando a atenção para um fato muito grave.
Os maiores bancos do Brasil, incluindo Bradesco, Itaú, Santander, BTG e Banco do Brasil, estão se recusando a informar se estão cumprindo a lei Magnitsky contra o satânico psicopata golpista, mesmo após a notificação oficial do Tesouro dos Estados Unidos. A sanção internacional foi imposta em julho de 2025, incluindo o doente mental na lista da OFAC, que determina o bloqueio imediato de bens, proibição de transações com o sistema financeiro norte-americano e suspensão de relações com qualquer entidade sob jurisdição dos Estados Unidos. A medida exige que bancos brasileiros com operações internacionais congelem as contas vinculadas ao verdadeiro golpista. O Tesouro norte-americano, então, exigiu explicações formais de 5 bancos brasileiros. A resposta foi uníssona: silêncio. Nenhuma instituição confirma se bloqueou ou manteve as contas do satânico psicopata, o verdadeiro golpista. Aliás, o Zac Lopes está em cima de outro assunto explosivo. Uma empresa sancionada pelo governo dos Estados Unidos desde 2021 por ser parte de uma rede de apoio financeiro da Al-Qaeda funciona normalmente no Brasil. Trata-se da Enterprise Comércio de Imóveis e Intermediação de Negócios Limitada, com o CNPJ 35 116 112 1000 de Ré 97, sediada em Guarulhos, no estado de São Paulo, com registro ativo na Receita Federal e atuação formal no ramo de comércio de imóveis. Apesar de ter sido incluída na lista de sanções do Tesouro dos Estados Unidos por vínculos diretos com o facilitador Ahmad al-Khatib, ligado ao financiamento do grupo terrorista, a empresa segue operando sem qualquer bloqueio bancário ou restrição visível no sistema financeiro brasileiro. O Fazendão tem 16 casos confirmados e 209 suspeitos de intoxicação por metanol. O número de notificações de intoxicação por metanol subiu para 225, segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. As ocorrências foram registradas em 13 estados, depois que os casos na Bahia e no Espírito Santo foram descartados. É por notícias como essa que está aí ao meu lado que os quadrilheiros da esquerdalha são tão desesperados para controlar a internet. Sem as mídias sociais, seria muito difícil, praticamente impossível, enxergar as mãos sujas de sangue do peixe ensaboado, o advogado do ladrão que virou juiz, que vai julgar o juiz que condenou o ladrão. Foi o peixe ensaboado que, em abril deste ano, derrubou a reativação do controle de qualidade das bebidas alcoólicas. Como esse desgoverno petralha de ocupação é intimamente associado aos narcoterroristas, não é preciso fazer muita força para chegar à conclusão de que tudo isso foi feito de caso pensado, deixando o Fazendão agora na incômoda e vexaminosa situação de ter que ouvir do governo paraguaio alertas sobre os riscos de se comprar bebida adulterada no Fazendão. Como se sabe, o PCC hoje é uma instituição de Estado no Fazendão. Os narcoterroristas não controlam só cadeias, controlam postos de gasolina. O gráfico, por exemplo, mostra que o PCC é a 5ª força de distribuição de combustível no Fazendão e até a distribuição de bebidas. O PCC é tão soberano que o mesmo metanol que ele importa pelo porto de Paranaguá para batizar a gasolina acabou sendo despejado também nas bebidas alcoólicas clandestinas. Só que o pessoal errou a dose, né? E o resultado foi esse desastre pelo Brasil afora. Mas calma, nada de pânico. A facção narcoterrorista logo vai aprender a dosagem certa desse veneno. Aí o brasileiro poderá voltar a brindar feliz com a sua caipirinha adulterada
em plena paz e harmonia. Afinal de contas, soberania é isso. Você sabe que o CL News também é cultura, por isso hoje o professor Murilo Amaral, ou professor Murilov, explica o motivo de não existir um verbo para definir o café da manhã, como existem verbos para as outras refeições: almoçar, lanchar, jantar. Na verdade, o café da manhã tem um verbo sim, e o verbo dele é almoçar. Peraí, você ficou confuso? Como assim você vai almoçar na hora do café da manhã? É porque, na verdade, o nome das nossas refeições sofreu alteração desde o século XIX até os dias atuais. Tanto é que se você pega um livro de Machado de Assis e os personagens estão almoçando, na verdade, eles estão tomando café da manhã. E isso causa algum estranhamento para um leitor desavisado, que parece que as personagens acabaram de acordar, ainda tá cedo e elas já estão almoçando. Sim, porque almoçar é tomar café da manhã. Jantar é o que a gente chama de almoçar. No século XIX, todas as refeições tinham um verbo adequado. Na ordem, almoçar, jantar, merendar e ceiar. Só que tudo isso mudou quando no final do século XIX, principalmente para início do século XX, a economia do Brasil estava baseada na exportação de café. Então, em vez de você almoçar e merendar, você tomava o café da manhã e o café da tarde. Só que inicialmente isso não era uma refeição, era só um momento para você tomar aquela bebida, que poderia vir acompanhada do almoço ou da merenda. Só que com o tempo, o café da manhã como refeição tomou o lugar do almoço, que tomou o lugar do jantar, que tomou o lugar da ceia. Sim, todas as nossas refeições mudaram de nome desde o século XIX até hoje. E por isso que a gente não tem um verbo, nem para o café da manhã, nem para o café da tarde. No café da tarde, você até pode falar que vai lanchar. E no café da manhã, você pode falar que vai desjejuar. Mas como eu disse, em ordem, as nossas refeições eram almoço, jantar, merenda e ceia. Agora você vai saber exatamente qual é a refeição que os personagens do Machado de Assis estão fazendo. A Gazeta Brasil informa que o primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu apresentou a renúncia ao presidente Emmanuel Macron hoje, poucas horas depois de anunciar o próprio gabinete, em uma inédita reviravolta na crise política que o país atravessa. Em um breve comunicado, o Palácio do Eliseu indicou que Macron aceitou a demissão de Lecornu, que quebrou o recorde ficando menos de um mês no cargo. A renúncia ocorreu apenas 13 horas após Macron anunciar a composição do governo, no qual Lecornu vinha trabalhando desde a nomeação dele no dia 9 de setembro, depois da queda do antecessor, François Bayrou. Por trás dessa renúncia está a pressão de um dos próprios componentes do gabinete, o Partido Conservador, os Republicanos, que ameaçou abandonar o executivo, o que tornaria impossível a continuidade de Lecornu, já que ele não contava com maioria parlamentar. Durante o fim de semana, o partido que governa o Japão escolheu Sanae Takaichi como líder, abrindo caminho para que ela se torne a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro naquele país. Sanae Takaichi é uma conservadora e membro da maior organização nacionalista do Japão, a Nippon Kaigi. Ela é contra a imigração ilegal e legal e cita os riscos culturais e de segurança para isso, além de querer regras bastante estritas para os vistos de entrada no Japão para conter o turismo excessivo. Ela acredita que a imigração para o Japão possa desestabilizar a sociedade japonesa, argumentando que o Japão deveria se manter Japão. Sanae Takaichi teve Shinzo Abe como mentor e ela perpetua o legado dele. No fim das contas, tudo indica que o Japão apertou o Ctrl Z no teclado da cultura woke. Na Gazeta Brasil, a informação de que as delegações de Israel, Estados Unidos e do grupo terrorista Hamas se reuniram hoje em Sharm el-Sheikh, no Egito, para tentar avançar em um acordo que ponha fim à guerra na faixa de Gaza. O encontro ocorreu na véspera do segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito. De acordo com mediadores, tanto Israel quanto o Hamas responderam de forma positiva ao plano proposto pelo presidente Donald Trump,
que prevê o fim dos combates e a libertação de reféns em Gaza em troca da soltura de palestinos presos em Israel. Os detalhes, porém, ainda precisam ser acertados. E no portal Metrópolis, a notícia de que a chatonauta Greta Thunberg diz ter sido colocada numa cela infestada de percevejos depois que ela foi presa lá em Israel. E logo surgiu uma preocupação enorme manifestada por pessoas de todas as partes do mundo, todos querendo saber mais informações a respeito do estado de saúde dos percevejos. Neste dia 6 de outubro, em 1789, durante a Revolução Francesa, o rei Luís XVI era forçado a mudar de residência, de Versalhes para o Palácio das Tulherias. Em 1807, o químico britânico Humphrey Davy iniciava as primeiras experiências com a eletrólise, com a obtenção do elemento químico potássio. Em 1927, The Jazz Singer, ou O Cantor de Jazz, o primeiro filme falado da história, tinha pré-estreia em Nova York. Em 1973, Egito e Síria lançavam ataques coordenados contra Israel, iniciando a Guerra do Yom Kippur. Em 1977, o primeiro protótipo do Mikoyan MiG-29 fazia o voo inaugural. Em 1979, o Papa João Paulo II se tornava o primeiro pontífice a visitar a Casa Branca. Em 1995, era descoberto o primeiro planeta orbitando outro Sol, o 51 Pegasi b. E em 2010, era criado o Instagram, um aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, e dizer que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder individualmente por causa do acúmulo de trabalho, agora que eu faço tudo sozinho. Mas eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse jornal, isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com um toque de humor, também possa chegar até eles. E aqui vai um forte abraço para o Enoque Cavalcante Santos, para o César Batista Regis, Juarez Moreira, lá do Paraná, Lisete Maria Weindel Giacomelli, Marcos Zelinski, Paulo Roberto Teixeira Leite, Vânia Maria Frasato, Luiz Gomes Duarte, Valéria Caliani Decton, Rani Rios e para o Clodomir Barbosa Martins, o Sargento Corró. E mais uma coisinha. Pode ter certeza de que agora essa encrenca do metanol é muito grave. Está afetando até mesmo o cachaceiro, corno, ladrão de velhinhos e aposentados. A notícia do Terra Brasil diz que, segundo o escravagista Alexandre Quadrilha, o pudim de pinga e maior ladrão da história do Brasil está preocupado com o metanol na bebida. Bom, mas eu já resolvi o problema. A partir de hoje, eu só bebo se o dono do bar tomar o primeiro gole. Até a próxima.